sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Abra sua Bíblia em João, capítulo 17. Chegamos neste que pode ser considerado o principal capítulo de toda a Escritura, em sua profundidade doutrinal e espiritual, por se tratar da oração de Jesus por nós, a intercessão de Cristo Jesus por nós. Hoje é o dia de meditarmos no versículo 3, no entanto, como nós falamos domingo à noite, durante cada reflexão dessa, antes de cada reflexão de cada versículo, vamos ler toda essa oração, orando juntos com Jesus, amém? Começando no primeiro versículo, depois dos 2 pontos, né? Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, todos juntos, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes,
mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aleluia. Destes 26 versículos, hoje é o dia de meditarmos no versículo 3, cujo título, repita, Conceituação da vida eterna. Durante a sua oração, então, ao Pai, neste versículo 3, Jesus conceituou ou definiu o que é a vida eterna, para nós entendermos muito bem o que é a vida eterna. Ele orou ao Pai dizendo: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Repitam. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Mulheres. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Só os homens aí. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A última vez, todos juntos. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aleluia. Através dessa conceituação de vida eterna que Jesus está fazendo, ele não está definindo, portanto, a vida eterna apenas de um ponto de vista de duração, mas de um ponto de vista de santidade, tá? Um ponto de vista de santidade. Porque do ponto de vista de duração, nós temos que saber que o homem, o ser humano, assim toda a humanidade, cada pessoa da humanidade, cada pessoa uma vez tendo sido chamada à existência, mediante concepção, geração, nascimento, é assim que Deus chama à existência, usando um homem e uma mulher para conceber uma nova vida, é Deus chamando essa nova vida à existência. Não importa em que circunstâncias isto aconteça, por isso a palavra de Deus não é favorável ao aborto, que é uma discussão que está aí afora, e até evangélicos e pastores aderindo a aborto e coisas assim. Quem chama as vidas à existência é Deus. Não importam quais sejam as
circunstâncias. Na própria linhagem de Cristo Jesus, nós vimos um dos filhos de Jacó, chamado Judá, um dos 12 filhos de Jacó, justamente Judá, o filho de Jacó, no qual Deus colocou a linhagem messiânica. Essa linhagem deu continuidade através de uma relação incestuosa entre Jacó e a sua nora, Tamar. Então, amados, como é o nome? Desculpa, Judá e a sua nora Tamar, né? Filho de Jacó, né? Judá, que com a sua nora teve 2 filhos, Pérez e Zera, e o Pérez está na linhagem messiânica. Ali Deus estava escrevendo a linhagem histórica. Já pensaram se Tamar fizesse assim: o meu sogro me estuprou, o meu sogro, né, se aproveitou de mim, eu engravidei, eu quero abortar. Ela estaria fazendo um aborto dentro da linhagem do Messias. Então, aborto não é de Deus. Muito bem. Agora, a duração de tempo de vida de uma pessoa que é chamada à existência é uma duração eterna, vai durar para sempre. Uma vez chamado à existência, vai existir para sempre. Por quê? Toda a criação de Deus se divide em 2 elementos. O elemento provisório e o elemento permanente. O elemento provisório da criação de Deus é o meio ambiente, a terra, os reinos da natureza, reino animal, reino vegetal, reino mineral. Por isso está escrito: passará os céus e a terra. Significa que os elementos provisórios vão passar. Mas a criação de Deus não tem apenas elementos provisórios, tem os elementos permanentes. Os elementos permanentes da criação de Deus são 2: os homens e os anjos. Os homens e os anjos, uma vez chamados à existência, vão existir para sempre dentro da eternidade. Os animais têm começo e fim de existência. Os vegetais têm começo e fim de existência. Todo o mundo material aí, físico, tem começo e fim de existência. Mas homens e anjos têm começo, mas não têm fim de existência. Vão existir para sempre. Tá? Falando de homens, todos os homens chamados por Deus à existência, durante toda a história da humanidade, uma vez chamados à existência, vão existir para sempre. Portanto, em termos de durabilidade, isso cabe a todos os homens, tá? Na conceituação de durabilidade, a vida vai durar para sempre. A morte física não é o fim da existência do homem. A morte física é meramente uma separação momentânea, temporal, entre corpo e alma. O corpo vai voltar ao pó, mas a alma permanece viva e vai se encontrar novamente com esse corpo que será devolvido do pó. E de corpo e alma, todos os homens, de corpo e alma, vão se encontrar no estado definitivo de sua existência. Os salvos vão se encontrar no estado definitivo de sua existência, na glória de Deus no céu. A glória de Deus no céu é chamada de vida eterna. O que Jesus chama de vida eterna aqui é a vida eterna dos salvos na glória. Mas os condenados, que também vão existir para sempre, terão seus corpos devolvidos, comparecerão diante do tribunal de Deus,
do grande trono branco citado no Apocalipse, serão julgados e condenados e serão lançados no lugar onde para sempre existirão em estado de eterno sofrimento, que é o lago de fogo e de enxofre, e que a Bíblia não chama isso de vida eterna, chama de segunda morte. Esta é a segunda morte, o lago de fogo e de enxofre. Os justos só participam da primeira morte, que é a morte física, mas continuam com suas almas no paraíso, esperando a ressurreição. Uma vez ressuscitados, vão para a glória. É na glória que está a vida eterna. Os ímpios, além de participar da primeira morte, que é a morte física, ressuscitarão em corpo no fim do milênio, no fim do reino milenar de Cristo, para serem lançados definitivamente no lago de fogo e de enxofre, e apesar de terem de ficar ali pelo resto da eternidade, o mesmo tempo, a mesma durabilidade eterna que os salvos estarão na glória, esse lago de fogo e de enxofre, essa existência dos ímpios no lago de fogo e de enxofre, não é chamada de vida eterna, é chamada de segunda morte, lago de fogo e de enxofre. Portanto, quando Jesus fala vida eterna, ele não está se apegando à durabilidade, porque durabilidade, a vida de todo mundo vai durar pelo resto da eternidade, seja em estado de salvação, seja em estado de condenação. Mas quando Jesus conceitua vida eterna, ele está falando de salvação, está falando da vida que experimentarão os salvos na glória eterna com Deus. Aleluia. Por isso Jesus define esta vida eterna dizendo: e a vida eterna é esta. 2 pontos. Que te conheçam a ti, Pai. Ele está falando com o Pai, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Existem muitos versículos da Bíblia, né, que eu costumo chamá-los de versículos trinitários, onde cada uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade são citadas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Neste versículo, explicitamente citados, estão apenas 2 pessoas, o Pai e o Filho. Mas o Espírito Santo está aqui citado implicitamente. Por quê? Eu coloquei ali, numa pequenas aspas ali, o verbo conhecer. Porque ninguém conhece nem o Pai e nem o Filho sem a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Tá? É o Espírito Santo de Deus que tem o ministério, como Jesus disse em João 16:13, de nos guiar a toda a verdade, inclusive a toda a verdade acerca do Pai, a toda a verdade acerca de Jesus e a toda a verdade acerca de si mesmo, de quem é o Espírito Santo. Portanto, não há revelação de Deus, não há conhecimento de Deus sem a obra do Espírito Santo de Deus. Por isso, embora não esteja citado aqui neste versículo de maneira explícita, ele está citado de maneira implícita, ele está nas entrelinhas, para nós entendermos claramente que sem o Espírito Santo ninguém conhece o Pai. Sem o Espírito Santo ninguém conhece Jesus. Os ímpios serão condenados porque não conhecem o Pai, porque não conhecem Jesus, e não conhecem o Pai e nem conhecem Jesus, porque eles não têm o Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, Paulo disse: quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele, não pertence a Cristo. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo.
O Espírito Santo é o Espírito do Pai. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. O Espírito Santo é Deus. E por isso ele nos traz o conhecimento. Tá? Conhecer a Deus. A vida eterna é esta, conhecer a Deus. Ora, se a vida eterna é conhecer a Deus, conhecer o Pai, conhecer Jesus, conhecer o Espírito Santo, se a vida eterna é conhecer a Deus, a vida eterna já começou para aqueles que começaram a conhecer Deus aqui na terra. Nós que começamos a conhecer Deus aqui na terra, nós não estamos indo para a vida eterna, nós já estamos nela. Nós já estamos na vida eterna. Nós já estamos na vida eterna. Tá? Nessa vida eterna que Jesus está conceituando aqui, não levando em conta durabilidade, mas levando em conta conhecimento. Tá? Levando em conta conhecimento. Nós já temos a vida eterna, porque nós já estamos conhecendo a Deus. Aleluia. O conhecimento é algo muito importante que faz parte daquele esquema que de vez em quando eu trago aqui para vocês e vou recordar novamente nessa noite. Aquele esquema que faz parte do propósito inicial de Deus bem antes da fundação do mundo, lá na eternidade passada, antes da existência do tempo, antes da existência da criação, quando Deus ainda não havia criado nada, não havia criado ninguém, nem mesmo anjos, só existia Deus na sua essência una, um só Deus, e na sua personalidade trina, as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, convivendo juntos na eternidade, dialogando entre si, relacionando-se em amor, em perfeita comunhão. E nessa comunhão, Deus baixou o plano, fez um download espiritual, digamos assim, do plano que ele queria, tá? Do plano em criar um ser que o adorasse em espírito e em verdade. Quando Jesus disse para a mulher samaritana, em João capítulo 4, que o Pai procura verdadeiros adoradores, ele não estava falando de agora, do momento, ou daquele momento em que ele estava conversando com a mulher samaritana. Ele está falando lá da eternidade, antes da fundação do mundo, o Pai estava procurando adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Foi aí então que o Pai, na mente do Pai, e ele compartilhou isso com o Filho e com o Espírito Santo, veio, o propósito da criação visando nessa criação o principal ser desta criação, o homem. Que o homem fosse o principal ser da criação, e aí vem as palavras que definem esse propósito. A primeira palavra é, repita aí, revelação. Deus pensou em criar o homem para revelar-se a esse homem. Para revelar-se a esse homem. Para se apresentar a esse homem. A revelação gera, segunda palavra, diga, conhecimento. Revelação gera conhecimento. Através dessa revelação, esse homem passaria a conhecer a Deus. É aqui que está a definição de Jesus de vida eterna, neste conhecimento. Tá? Vida eterna é conhecer a Deus, mas não há conhecimento de Deus se não houver revelação do próprio Deus.
Ninguém apresenta Deus a outra pessoa. Ninguém revela Deus a outra pessoa. Só Deus se revela a quem Ele quiser se revelar. Tá? O mesmo Deus que nos manda pregar a palavra, que nos manda pregar o Evangelho, tá? Ele não manda a gente pregar o Evangelho porque as pessoas vão conhecê-lo através dessa pregação. Não. Ele manda a gente pregar o Evangelho para que sirva de testemunho para essas pessoas, de que Ele é Deus. Mas as pessoas, dentre as pessoas que ouvirem a pregação do Evangelho, só vão conhecer a Deus aquelas a quem o próprio Deus se revelar. O Pai tem poder de se revelar, de revelar o Filho, de revelar o Espírito Santo. Jesus tem poder de se revelar, de revelar o Pai e de revelar o Espírito Santo. O Espírito Santo tem o poder de se revelar, de revelar o Pai e de revelar Jesus. Aleluia. Só Deus revela a si mesmo a quem quer que seja. Portanto, quando uma pessoa conhece a Deus, ela não está conhecendo a Deus por causa do pregador que pregou para ela, por causa do pastor, evangelista, pregador, seja quem for, o irmão, o crente que pregou para ela. Não, ela está conhecendo o Senhor porque o Senhor está se revelando a ela. Porque o Senhor está se revelando a ela. Por isso é que, contrariamente do que é famoso dizer nas igrejas, ninguém ganha ninguém para Jesus, não. Quem ganha alguém para Jesus é o próprio Jesus. O sábio que ganha almas é Jesus. Ele é o sábio que ganha almas. Ele ganha a alma que ele quiser ganhar. Porque só Deus se revela a quem ele quiser se revelar. Só alguns versículos para confirmar isso, né? Um deles nós temos aqui em João. Vamos ver aqui? No próprio João capítulo 1. Só para confirmar aqui alguns versículos sobre isso, sobre essa revelação. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 18. João 1:18. João 1:18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Repitam. Esse Deus unigênito aí é Jesus. Agora volta na sua Bíblia para Mateus 11. Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, versículo 27. Mateus 11, 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Repitam. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. A quem o Filho o quiser revelar. Aleluia. Nós podemos pregar o Evangelho para muitas pessoas, mas dentre essas pessoas só vão conhecer aqueles a quem Deus quiser revelar. A quem o Pai quiser, a quem Jesus quiser, a quem o Espírito Santo quiser, porque aquele a quem Jesus quiser, o Pai também quer e o Espírito Santo também. Então, só se conhece a Deus por meio da revelação do próprio Deus. Aleluia. Isso pode até acarretar um certo sofrimento para aqueles que conhecem a Deus. O Senhor se revelou para mim. Aí eu, cheio de amor, cheio de Deus,
né? Cheio da graça de Deus, eu vou lá com toda boa vontade, porque eu quero que os meus entes queridos também conheçam, e vou lá e prego para eles. E não adianta nada. Aí eu sofro por isso, não é verdade? Mas eu não tenho, mesmo que o Senhor se revelou a mim, Ele não me deu poder para eu revelá-lo a outro. Só eu prego para os outros, mas dentre esses outros a quem eu pregar, só vai conhecer a Deus aquele a quem o Senhor quiser se revelar. E se o Senhor não se revelar a alguém, é porque o Senhor não quis se revelar a essa pessoa. Aí eu pergunto para você, se Deus não quis se revelar a determinada pessoa, mesmo Deus não querendo, você vai conseguir revelar a Deus para essa pessoa? Fala para mim, vai conseguir? É a vontade de Deus. A Bíblia exalta a vontade de Deus, não a vontade do homem. Por isso, em Romanos capítulo 9, Paulo disse: não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E ele disse: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Se você está conhecendo a Deus, é porque Deus quis ter misericórdia de você. Porque Deus quis se compadecer de você, porque Deus quis se revelar a você. O que você deve fazer então? Pôr a cara no chão, dizer: meu Deus, eu não sou digno. Isso é uma graça imerecida. Aleluia. Então, revelação gera conhecimento. Agora, qual é a prova de que alguém realmente está recebendo conhecimento? O conhecimento gera... Não, antes de obediência. Isso, amor. O conhecimento gera amor. Quem conhece, ama. Quem conhece a Deus, ama a Deus, porque Deus é amor. Quem conhece a Deus, ama a Deus, porque Deus é amável. Quem conhece a Deus, não fica aí com esse negócio de frieza para com Deus, não. Quem ama a Deus nunca está frio. Eu já vi gente assim: estou tão frio, estou ficando morno. O morno ele vomita, aí cuidado. Quem conhece a Deus não esfria no amor. Quem conhece a Deus não esfria no amor a Deus, nunca. Pode passar pelo que passar, pelo que vier, por qualquer aflição, por qualquer tribulação, quem verdadeiramente conhece a Deus, esse conhecimento veio por causa da eficácia da revelação, e esse conhecimento gera também um amor eficaz. O conhecimento é eficaz para gerar amor. Portanto, quem verdadeiramente conhece a Deus, amado, não se separa de Deus, não se afasta de Deus, não. Gente por aí que você vê que disse que conheceu a Deus, se afastou de Deus, se desviou, isso não é conhecimento de Deus, não. Isso não é conhecimento de Deus, não. Isso foi religiosidade barata e olhe lá. Isso não é conhecimento de Deus, não. O verdadeiro conhecimento de Deus nos leva a amar tanto a Deus que nada, Paulo disse isso,
nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem os abismos, nem os anjos, nem qualquer outra criatura ou situação, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nada pode nos separar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou a Bíblia é mentirosa? Ou Paulo, quando falou isso, não estava inspirado? Então não faz parte da Escritura, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e diz que nada pode nos separar desse amor. A revelação é eficaz para produzir conhecimento, o conhecimento é eficaz para produzir amor. Quem conhece a Deus, ama a Deus, porque a vida eterna é para os que amam a Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado. Para quem? Para aqueles que o amam. Aleluia. E João reconhece, amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Ele tomou a iniciativa, nunca fomos nós que tomamos a iniciativa. Portanto, não fomos nós que escolhemos, Ele que nos escolheu, como Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi a vós. Aleluia. Então, a revelação gera o conhecimento gera o amor, e agora sim, o amor gera a obediência. Tá? O amor gera a obediência. Porque Jesus obedeceu ao Pai em tudo? Porque ele amava o Pai. Porque ele amava o Pai. Ele conhecia o Pai e por esse conhecimento ele amava o Pai. Tá? O amor é eficaz para produzir obediência. Quem não obedece é porque não ama. Tá? Não ama. Aquela pessoa que você tem que ficar, obrigando ela a obedecer, que ela não quer obedecer, você quer ficar obrigando ela a obedecer, essa obediência por obrigação não é a verdadeira adoração, não é a obediência que Deus quer. A obediência que Deus quer é a obediência por amor. Aquele que obedece porque ama. Aquele que obedece porque ama, esta obediência é o que Jesus chamou de verdadeira adoração em espírito e em verdade. Adoração a Deus em espírito e em verdade, que lamentavelmente nas últimas décadas as igrejas evangélicas pregaram que adoração é cantar e tocar, que adorador é músico na igreja. Nada a ver, irmãos. Adoração não é música, adorar não é cantar e nem tocar nada, tocar instrumento algum. Senão Deus estaria procurando verdadeiros músicos. Não. Os verdadeiros músicos desse mundo, as pessoas que mais têm talento para a música nesse mundo, desde as pessoas que mais tiveram talento para a música na história, que tiveram vozes fenomenais, as que morreram estão tudo no inferno agora. Quem tocou bem, quem cantou bem, está tudo no inferno. Porque música não é adoração. Adoração é obediência. Deus procura obedientes, filhos obedientes, que obedeçam a sua palavra e façam isso, não por obrigação, façam isso por amor. Eu vou obedecer porque eu amo. Eu obedeço porque eu amo. Porque essa obediência tem que ser produzida pelo amor. Tem que ser resultado
do amor. Olha só, o conhecimento, resultado da revelação. Tá? O amor, resultado do conhecimento. E a obediência, resultado do amor. Então diga as palavras comigo, diga revelação, conhecimento, amor, obediência. São 4 palavras. Lembrando que a 4ª palavra, obediência, é a adoração. É o louvor, é a exaltação, é a glorificação. Nós glorificamos, exaltamos, louvamos, adoramos a Deus pela nossa obediência. Esses são os que Deus procura para seus adoradores. Aleluia. Agora diga diferente, as mesmas palavras, mas dentro do contexto. Diga, revelação gera conhecimento. Conhecimento gera amor. Amor gera obediência. E olha só, quem obedece a Deus por amor, em tudo quanto faz, na vida, no dia a dia, olha que coisa incrível, até quando canta está adorando. Até quando toca está adorando. Agora, quem não obedece a Deus por amor em tudo quanto faz na vida, não é quando canta que está adorando. Pode ter a melhor voz do planeta. E não é quando toca que está adorando. Pode ser o melhor músico da terra. Está profanando o nome de Deus. Tá? É a diferença entre louvar e profanar. É engraçado na língua hebraica, né? Na língua hebraica, esses 2 verbos, louvar e profanar, vê se vocês conseguem perceber a diferença. O verbo louvar é o verbo halal. Halal. Halal é o verbo louvar. É da onde vem a palavra aleluia, que é louvai a Jeová. Halal é o verbo louvar. E o verbo profanar é halal. Halal. Viu como é mais rasgado? Porque é outra letra, uma letra mais forte. Halal, halal é o verbo profanar. Halal, um H aspirado, halal, sem rasgar. Halal é o verbo louvar. E halal é o verbo profanar. Olha como tem, né, uma tênue ligação entre louvar e profanar. Tem muita gente profanando o nome de Deus, achando que está louvando. Achando que é o que se inventaram por aí, que não tem na Bíblia, ministro de louvor. Na Bíblia não tem isso não. Entendeu? São profanadores. Estão apresentando fogo estranho, como fizeram Nadab e Abiú, porque não estão em obediência à palavra, porque o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração a Deus é a obediência à sua palavra. Mas a obediência não faz sucesso, a profanação faz, viu? A profanação faz sucesso, dá muita gente. Agora a obediência não faz sucesso. O mais obediente de todos morre sozinho na cruz do Calvário. Todos o abandonaram. A obediência não faz sucesso na terra. A obediência faz sucesso na glória. Aleluia. A profanação faz sucesso na terra. A obediência faz sucesso na glória. Diante de Deus, diante dos olhos de Deus. Essa obediência é resultado deste conhecimento. 2 palavras muito fortes no livro do profeta Oséias é: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Conhecimento. Amados, eu fico impressionado quando eu vejo crentes, não ímpios, vejo crentes por aí falando alguma coisa de Deus. O que os crentes estão falando de Deus por aí mostra que eles não conhecem nada de Deus.
o que muitos pastores estão pregando por aí, mostra que não conhecem nada de Deus. São ignorantes da verdade. O protestantismo está se transformando em apenas mais uma ramificação religiosa no mundo, onde os seus adeptos são prosélitos que não conhecem a Deus e ficam por aí só se revestindo como sepulcros caiados, mas não têm conhecimento de Deus. Note que nesse texto de Oséias, Deus não está falando de outros povos, mas do seu povo. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E se não tem conhecimento, não tem vida eterna, porque a vida eterna é conhecer. O outro versículo de Oséias é: conhecei e prossegui em conhecer o Senhor, tal como a alva, a sua vinda é próxima. Conhecimento de Deus. A vida eterna é conhecer a Deus, e esse conhecimento começa agora, começa aqui na terra. Os eleitos de Deus na terra são aqueles que estão conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Por que Deus falou através de Oséias dessa forma? Porque esse conhecimento não é estático. Esse conhecimento é o contrário de estático. Qual é o contrário de estático? Dinâmico. É um conhecimento que evolui. É um conhecimento que progride. É um conhecimento que aumenta. É um conhecimento que tem que haver crescimento nesse conhecimento. Por isso o apóstolo Pedro terminou a sua participação na Escritura com a sua segunda carta, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, dizendo: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei na graça e no conhecimento. Porque esse conhecimento, ele é dinâmico. Ele tem que aumentar, ele tem que progredir, ele tem que evoluir. Tem muita gente que parou no tempo. Começou a conhecer um pouquinho e ficou só com esse pouquinho. E ficou só com esse pouquinho e fechou aí. Não entra mais nenhum conhecimento, fechou naquele pouquinho de conhecimento que recebeu, fechou ali. São chamados de crentes de mente fechada. Crentes de mente fechada, onde não entra mais conhecimento. Eles acham que só aquele tantinho de conhecimento que receberam já está bom e parou por ali. E esse conhecimento então se torna estático. E deixa também de ser vida eterna, porque o conhecimento que define vida eterna é o conhecimento dinâmico. É o conhecimento dinâmico, para que te conheçam. O verbo aqui, conhecer, dá uma ideia de continuidade, para que te conheçam. Conheçam e permaneçam a conhecê-lo. E o que vamos fazer na glória? Continuar a conhecer a Deus. No céu, os salvos vão continuar a conhecer a Deus. O conhecimento que eles começaram a receber progressivamente na terra e foram conhecendo a Deus até morrerem nessa terra, vão continuar a receber esse conhecimento na glória. Porque o conhecimento de Deus é eterno. Deus é conhecimento eterno. Não existe um prazo delimitado para conhecermos a Deus.
É impossível, porque o conhecimento de Deus extrapola todos os limites. O conhecimento de Deus é ilimitado. O conhecimento de Deus é eterno. Deus revelou para nós na Escritura. A Escritura é apenas uma fagulha do conhecimento de Deus. É apenas um princípio do conhecimento de Deus. Apenas aquilo que Deus, na sua onisciência, julgou necessário e suficiente para nós aqui na terra começarmos a conhecer o Senhor, para que continuemos a conhecer Ele depois na glória. A Bíblia é só a pontinha do iceberg. O maior conhecimento está nas profundidades. O maior conhecimento está naquilo que Jesus disse: olha, muitas coisas ainda tenho para dizer para vocês, mas que agora ainda não podeis suportar. O que Jesus está dizendo ali é exatamente isso. Olha, isso aqui é o que eu disse para vocês, de Gênesis a Apocalipse, está aqui o que eu disse para vocês, é suficiente para vocês começarem a me conhecer na terra. Mas eu tenho muito mais coisas para revelar para vocês, que agora vocês não podem suportar, não podem aguentar, porque agora vocês têm um corpo limitado, uma mente limitada, uma situação de vida limitada. Quando vocês estiverem na glória comigo, terão um corpo glorioso, uma mente ilimitada e receberão um conhecimento também ilimitado de Deus em toda a eternidade. Você quer ver um crente que não conhece a Deus? É o crente que não tem expectativa celestial. O crente que não tem expectativa celestial, já deparei com alguns deles. Eles vêm e perguntam para a gente assim, já me perguntaram para mim: pastor, o que nós vamos fazer no céu, hein? O que nós vamos ficar fazendo lá? Porque aqui na terra, ele acha que na terra tem muita coisa para ele fazer, né? Muito lugar para ir, muita coisa para fazer. E no céu fazer o quê? Ele não tem nenhuma expectativa do que vamos fazer no céu. Outro chegou para mim uma vez e falou assim: pastor, lá no céu ficar só cantando, é? E a ideia que tem no céu é ficar lá cantando no céu, DMD. Haja voz. Essas pessoas não têm expectativa celestial. Elas estão com os olhos na terra. Estão com as suas expectativas só aqui nessa terra. Tá? Só aqui nessa terra. No céu, nós vamos, por toda a eternidade, conhecer a Deus. Cada período, sei lá, a eternidade é indivisível, então vamos dizer assim, cada período que passarmos na eternidade estaremos mais extasiados com o conhecimento do nosso Deus. E nunca vai chegar um momento lá na eternidade, vamos supor, vamos medir assim, daqui a 300 quatrilhões de milênios na eternidade, vai chegar um dia que Deus vai falar assim, ó: bom, hoje eu termino de trazer para vocês o conhecimento, vocês já conheceram tudo, hoje é a última aula. Se isso acontecesse um dia na eternidade, Deus não seria Deus. Deus é Deus. E por ser Deus, Ele é conhecimento eterno e tem coisas para nos revelar durante toda a eternidade, sem que jamais se esgote o que Ele tem para nos revelar. Ouviu, amados? É por isso que aqui na terra não percamos tempo. O nosso tempo é de ater-nos àquilo que Ele já nos revelou. Como o homem do Salmo número 1, meditar na sua palavra de dia e de noite, com prazer, prazerosamente, tendo prazer nisso, de meditar na palavra de dia e de noite, de aprofundarmos neste conhecimento revelado para nós pelo nosso Deus. E nos preparando a partir desse conhecimento, nos preparando para o conhecimento eterno com o Senhor,
porque a vida eterna é esta. Como Jesus disse ao Pai, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você já começou a conhecer a Deus? Tem que prosseguir nesse conhecimento. Tem que prosseguir nesse conhecimento. Aleluia. Esse é o ministério da igreja. Tá? Eu lamento dizer que na nossa igreja aqui, na nossa congregação, é isso que estamos fazendo. Mas não fazemos sucesso, porque as pessoas não querem conhecimento hoje, não. Hoje elas querem igreja de programação. Igreja tem programação para jovem, programação para casal, programação para solteiro, programação para velho, programação para moribundo, programação... né? Uma igreja que agrade todo mundo, tá? Que agrade todo mundo, né? Eu vou naquela igreja porque tem uma coisa lá que me agrada. Cada um quer ir numa igreja por alguma coisa que tem lá que o agrade, mas essa coisa que tem lá que o agrade não é conhecimento, não é a palavra, portanto não é Jesus, portanto está perdendo tempo. A missão da igreja na terra é trazer conhecimento de Deus para os discípulos de Jesus. Fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado. Essa é a missão da igreja na terra. A igreja não tem outras missões por aí, não. Tá? Essa é a missão. A missão ad intra, aqui dentro, é você se reunir aqui como está hoje, recebendo o conhecimento de Deus. A missão ad extra, lá fora, quando você sai daqui, é Mateus capítulo 5. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se esse sal perder o sabor, não presta para mais nada. Se essa luz ficar escondida, não vai iluminar nada. Então a nossa missão ad intra, receber esse conhecimento de Deus, aprender esse conhecimento de Deus. A nossa missão ad extra, lá fora, é praticar isso na nossa vida para ser testemunha de Jesus diante de todos os ímpios. Para que os ímpios vejam que nós somos como aqueles que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, aqueles que estamos preservando a palavra da vida, como luzeiros no meio do mundo. Como luzeiros nesse mundo, preservando a palavra da vida. Mantendo, como Paulo disse para Timóteo, o padrão das Escrituras, que é padrão de santidade, de santificação. Aleluia, amados. Fora isso, é invenções que fazem por aí para tornar a igreja mais atrativa para ímpios, para religiosos que nunca vão se converter, que se tornam crentes por adesão e não por conversão. Aí as igrejas viram clubes sociais, clubes sociais, onde cada um tem a sua festinha particular, porque cada um tem a coisinha ali que lhe agrada, mas eles não se agradam de conhecimento. Os crentes de hoje não se agradam de conhecimento, eles não querem conhecer nada de Deus, nem da palavra de Deus. Eles querem os favores de Deus, eles querem as bênçãos de Deus, eles querem prosperidade, eles querem tirar vantagem de Deus, para serem felizes na terra. E depois ainda querem que Deus leve eles para o céu. Não, o céu é o lugar para aqueles que começaram a conhecer Deus na terra, e por esse conhecimento o amaram, e por esse amor o obedeceram. Esses vão para a glória, porque esses amam o Senhor. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.